Bora fazer um resumo já desse vídeo. Lentes com milimetragem baixa, pequena, tipo 11 milímetros, 15 milímetros, são lentes que são bem wide, são bem abertas, vão captar bastante imagem. Lentes com milimetragem alta, tipo 400, 600, quer dizer que são lentes longas, lentes que vão te mostrar bem longe. Você quer fotografar uma ave, quer fotografar um esportista que está na distância. E além disso, é importante a gente entender o f-stop, que é a abertura da lente. Por quê? Porque quanto menor o número do f-stop, mais clara é uma lente. Então, em regra, você vai tentar buscar aí lentes que tenham o f-stop pequeno, tipo f1.8, f2.8. E além disso, qual é a lógica para esse lance do fundinho desfocado, bonitinho, que a gente gosta de ver? O que isso tem a ver com a lente que você está usando aí na sua câmera? Com essa explicação você já tem bastante informação para buscar a sua próxima lente. Agora, se você quer saber em detalhes como que essa escolha funciona, então bora pro vídeo. E aí, my friend, tudo jóia? Que bom que você está aqui no canal, meu nome é Rudy. Bora então falar sobre lentes. Caras, é um assunto que quando peguei isso aqui a primeira vez, eu falei, eu nunca vou entender isso. Aí um amigo meu falou assim, cara, não se preocupe, você vai entender sim isso aí, com o tempo você vai pegando essas manhas e tal. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Não é muito simples, mas espero que esse vídeo dê uma iluminada aí na cabeça de vocês em relação a esse assunto. Em alguns momentos eu vou ser bem prático, em outros a coisa vai ser meio nerd, tem até umas passagens engraçadas aí, mas a intenção aqui é deixar o vídeo o mais palatável possível aí para você. Primeira coisa importante para entender, existem vários tamanhos de sensores para câmeras, da mesma forma que existia no passado vários tamanhos de filmes fotográficos, né, ou filmes para vídeo, de acordo com o sistema que era usado. Hoje em dia o mercado padronizou aí como um tamanho padrão o tamanho full frame, que veio a se chamar, que se compara aí a um filme 35 milímetros, né? Então é 24 por 36 milímetros, se eu não me engano, mas é o tamanho, assim, vamos dizer que é o standard do mercado, e com o sensor full frame a gente começa a ter referências ou comparações com outros tamanhos de sensor. Isso é muito importante porque uma lente com uma milimetragem de 50 milímetros, por exemplo, em um sensor full frame, ela tem um campo visual diferente do que se você colocar essa mesma lente em uma câmera com um sensor APS-C, que é um sensor menor. Esse assunto sobre tamanhos de sensores eu vou abordar em um outro vídeo. Essa aqui é uma série que eu estou gravando só para explicar essa questão de lentes em câmeras. O primeiro vídeo que eu gravei foi esse aqui, falando de bocais e adaptadores, e outros vídeos dessa mesma série vão agrupar todo esse conteúdo para você entender da melhor forma possível como escolher a lente correta para sua câmera. Bora lá, vamos falar sobre o primeiro ponto, que para mim é o mais importante, que é a milimetragem, que é a distância focal de uma lente. Conforme eu mencionei lá no começo, toda vez que você vê um número muito alto, tipo 300, 400, 500, 600, 800 milímetros, você vai pensar em lentes tele ou super tele. São lentes destinadas a enxergar longe, são lentes usadas principalmente para fotógrafos e videomakers, videógrafos de natureza, que precisam enxergar lá o zóio do passarinho, lá a 1 quilômetro de distância. Nem tanto, né? Profissionais também que filmam e fotografam esportes, porque querem pegar lá as expressões faciais dos atletas. Geralmente, para esse tipo de atividade, você vai pegar uma lente com um número de milímetros aí mais alto. Já lentes com uma milimetragem mais baixa, tipo 11 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, que por sinal é a distância focal que eu estou filmando agora, você vai pensar em lentes mais amplas. Para você ter noção, por exemplo, como que essa imagem aqui é ampla, eu tô aqui agora, caras, vou me colocar aqui, meu nariz, tá a 1 palmo da câmera. Aqui eu tô a 1 palmo da câmera e você tem toda essa visão ainda. Então, essa é uma lente bem aberta, tipo uma imagem de câmera de ação, de GoPro, de Osmo Action. Então essa é uma distância focal menor que dá uma imagem mais ampla. É muito importante você já pegar esse conceito básico, porque daí toda hora que a gente falar nessas distâncias focais, você já vai começar a associar sobre quais tipos de lente a gente está falando. Tem uma coisa interessante que eu dei uma pesquisada agora, que é da onde vem essa milimetragem? O que é essa milimetragem? Caras, é um assunto bem maluco, inclusive eu mandei no ChatGPT e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou até colocar para gravar aqui pelo OBS. Então eu fui lá no ChatGPT e escrevi assim, da onde sai o número expresso
em milímetros que determina a distância focal de uma lente de câmeras. Cara, ele deu uma resposta super completa falando sobre centro óptico da câmera, mostrou a fórmula de como calcula. Cara, um negócio maluco. Eu falei, não vou entender isso nunca, né? Aí eu peguei e falei assim, tá, agora tem como você me dar uma resposta mais curta? Aí ele deu uma resposta bem interessante, que é o seguinte: quando a gente fala em distância focal de uma lente, esse número expresso em milímetros não é um palpite mágico, é uma medida bem física. Ele representa a distância entre o ponto da lente onde os raios de luz convergem e o sensor ou o filme, no caso das câmeras analógicas. Tá, e eu captei mais ou menos, né, que tem uma distância ali do centro de convergência até o sensor. Aí eu pensei comigo assim, bom, e no caso dessa lente aqui, cara, que é uma lente 400 milímetros, eu pensei, peraí, se eu tô bom em matemática, 400 milímetros daria 40 centímetros, mas essa lente aqui não tem 40 centímetros. Como que ela pode ser uma 400 milímetros se ela não tem 400 milímetros aqui de lente para convergir e jogar no sensor? Aí que vem a magia da coisa. Atualmente os caras têm uma tecnologia, uma pesquisa já grande embarcada na fabricação dessas lentes, e os caras conseguem usar elementos ópticos que meio que encurtam a distância que a lente deveria ter ou que a luz deveria transitar dentro da lente para bater no sensor. O que faz com que, na prática, hoje, essa medida ela seja meio virtual, mas é usada ainda como referência para a gente ter noção da distância focal, né, do tamanho da imagem que a gente vai gerar. Mas vamos lá, então, voltando para a prática. Essa lente aqui, por exemplo, ó, é uma lente Sony 11 milímetros. Tá, se é 11 milímetros, é uma milimetragem baixa, então eu já estou ligado que essa é uma lente wide, é uma lente bem aberta, é uma lente para filmar, por exemplo, fazer vlog, né? Se eu pegar, por exemplo, a câmera, checa só. Eu vou colocar essa lente aqui nessa câmera Sony, só para mostrar para vocês a imagem que ela gera. Cara, saca só o tamanho da amplitude da imagem dessa lente. E olha que ela tá ainda cropada um pouco, porque eu tô ativando aqui a estabilização eletrônica nessa câmera, que senão ela balança demais, mas é muito ampla, cara. Então uma lente 11 milímetros, que no caso dessa aqui vai dar uma distância aí mais ou menos de 17 milímetros numa câmera full frame, é muito aberta e tem essa imagem ideal aí, por exemplo, para quem gosta de fazer vlog, para quem quer falar com a câmera assim, andando, mostrando os lugares, tal, mostrando a paisagem atrás. É um tipo de lente ideal para fazer isso. Conforme eu disse, essa lente que eu estou usando aqui também é uma lente 20 milímetros. Se eu segurar ela aqui na mão, não vou segurar porque ela está no tripé, mas essa aqui seria a distância, por exemplo, que ela ficaria se eu estivesse usando ela na mão em uma viagem. Inclusive eu uso bastante. Essa aqui é a Lumix 2060 na Lumix S5 Mark II. Beleza, mas se eu pegar essa outra lente aqui, ó, saca só. Vê se consegue enxergar aqui, ó. Ela tá escrito 24-105, tá vendo? Depois ali da barra, ó. Tá escrito S1, 2.4, vou explicar isso depois. E depois tá escrito 24-105 milímetros. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que essa lente, ela varia na distância focal. É uma lente zoom. Então, saca só, ela começa aqui em 24 e quando eu dou zoom, ela chega em 105 milímetros. Aqui, então, a gente já está tendo a diferenciação de dois tipos muito básicos de lente, que são lentes fixas. Essa aqui, por exemplo, ó, 24 milímetros. É uma lente fixa, ela não vai alterar o campo visual dela, a distância focal dela, vai ser sempre fixa. Já essa aqui é uma lente zoom, é uma lente que modifica a distância focal dela. Inclusive, essa lente que eu estou usando também é uma lente zoom. Saca só, aqui eu estou em 20 milímetros e aqui eu estou em 60 milímetros. Olha só a diferença. Conforme eu fui aumentando a distância focal, a imagem foi fechando, foi mostrando mais detalhe. Voltando aqui para 20 milímetros, ela tem essa imagem bem ampla. Importante, mais uma vez, para finalizar essa parte, é que milimetragens altas são lentes longas, para enxergar longe. Milimetragens baixas são lentes para enxergar bastante o que está aqui por perto. Uma outra característica também é que lentes muito abertas, lentes wide, elas tendem a deixar muito pequenas coisas que estão assim mais ou menos próximas. Se eu me afastar aqui 1 metro da câmera, você vê que eu já sumi quase no quadro, fico bem pequeno. Então essa relação
com a lente você vai pegando com o tempo em como se posicionar diante da câmera de acordo com a distância focal. Para dar mais um exemplo para vocês, eu quero mostrar essa lente aqui. Essa lente é uma lente 100-400, ou seja, ela começa com 100 milímetros, o que já é bem fechado, e ela dá um zoom até 400. Essa é a lente, por exemplo, que eu uso para filmar e fotografar a natureza. Eu gosto demais disso, inclusive, depois deem uma olhada, eu tenho um perfil no Instagram que chama rude.wt.nature. Lá eu posto as minhas fotos de fotografia de natureza e espero que vocês gostem também desse conteúdo lá. E se essa for sua praia também, lembre-se que você tem que buscar uma lente longa. Para fotografar a ave, eu diria que assim, 300 milímetros para cima já é uma distância focal legal. O ideal é ali na casa de 600 milímetros. Toda vez então que você vê um número escrito, por exemplo aqui ó, Viltrox 23 milímetros, você está falando de uma lente fixa ou uma lente prime, como eles dizem em inglês. Agora, se você vê uma lente que tem duas medidas, por exemplo, 24-105, significa que você está falando de uma lente zoom, uma lente que tem uma variação de distância focal. Show de bola, bora pro próximo. Próxima parte é o seguinte, a lente é clara ou é escura? Aqui a gente vai falar sobre f-stop, que é a unidade aí de medida para dizer quanta luz entra em uma lente, o quanta luz chega no sensor através daquela lente. Aqui tem uma coisa que é meio contraintuitiva, porque a gente pensa assim, mais clara, o número maior, e na verdade é exatamente o contrário. Quanto menor o número, mais luz. Tá, que número que eu estou procurando? Geralmente esse número na frente da lente, ele está escrito depois desses dois pontos, ó. Tá escrito aqui, ó, AF 23 milímetros, 2 pontos, 1.4. Esse 1.4 quer dizer que essa lente é uma lente f1.4. É uma lente bem clara, é uma lente que deixa bastante luz entrar no sensor. Provavelmente, são as duas lentes mais claras que eu tenho, são lentes f1.4. Essa aqui é uma Viltrox, que eu uso na Sony, e essa aqui é uma Canon antigona, que também tá ali, ó, cadê? Vou deixar aqui do lado que fica mais fácil de ver, ó. 1.1.4, quer dizer que essa lente é uma lente f1.4 e é muito massa, porque dá para você ver o bocão dela aqui, cadê? Olha lá, dá para você ver o bocão da lente abrindo aqui para passar luz, uma lente de 1976, super legal. Bora lá, concentra, Rude. Essa lente aqui, por exemplo, ó, S1, 2 pontos, 1.8. Essa é uma lente super clara também, uma lente f1.8. Se você quer uma lente para filmar evento, para filmar casamento, essa aqui é uma lente super legal porque ela vai deixar bastante luz entrar no sensor. Lentes do kit, por exemplo, que são aquelas lentes mais baratinhas, geralmente elas vão ter uma abertura ali que começa na casa de 3.5 ou f4, f5.6 às vezes. E só para fixar bem, números maiores, mais escuro, números menores, mais claro. Quando a gente pega uma lente longa dessa aqui, tipo uma 100-400, aí é muito difícil a gente ver uma lente 100-400 f1.8. Caras, basicamente não existe, porque o tamanho de uma lente 100-400 1.8 ia ser um negócio assim do tamanho desse quarto aqui. A Sigma, inclusive, tem uma lente gigantesca. Caras, eu vou até pesquisar aqui para falar para vocês. Caras, essa aqui então, ó, é a lente que eu tô falando, é uma APO 200-500 f2.8, ela não é nem aquele absurdo que eu falei de 1.8. Aqui não dá pra você ter noção, mas eu vou te mostrar o tamanho dessa lente, cara, saca só. Tem umas fotos muito engraçadas aqui, ó, tipo essa aqui. Olha o tamanho da lente, cara. Olha isso aqui. Mas é um negócio gigantesco. Ok, passando a parte engraçada, vamos voltar lá. O que eu tava dizendo então é que em lentes super tele, as mais baratas vão ser tipo essa aqui, que são f5, algumas da Canon, por exemplo, são f11, que são as mais baratas, então você vai ver conforme a lente vai ficando mais longa, que é mais difícil ter lentes mais claras. E agora o próximo ponto que a gente tem que entender é que muitas vezes essa abertura, essa claridade, ela não é constante uma lente, ela é variável. Como que isso funciona? Essa lente aqui é uma Lumix, eu uso ela na minha S5 II, é uma Lumix 24-105, ou seja, ela começa bem aberta e depois dá um zoom bem legal, e a abertura dela é constante f4, não é super clara, mas é uma lente bem legal. E quando eu dou zoom nela,
O fato de eu falar que ela é uma abertura constante quer dizer que ela vai continuar f4 do 24 até os 105mm. Pô, mas não é sempre assim, Rudy? Não, cara. E aí que a parada fica interessante. Lentes do kit, mais uma vez, tendem a ser variáveis. Lentes mais baratas, lentes mais simples, tendem a ser variáveis na abertura, que é justamente o caso dessa lente que está me filmando aqui, que é uma Lumix 2060 f3.5 a 5.6. Quando a gente tem esse número com um tracinho e depois outro número, quer dizer o seguinte, que na distância focal inicial ela tem uma abertura e na distância focal mais longa, no final do zoom, ela é mais escura. No caso dessa aqui, então, com 20mm eu tenho uma abertura f3.5. Quando eu vou a 60mm, que é isso aqui, ó, a lente escurece. Então eu tenho menos luz quando eu dou zoom nela. Pode ver que a imagem do meu rosto ficou um pouco mais escura agora, porque eu estou filmando agora em f5.6. Se eu voltar o zoom aqui, você vê que meu rosto ganhou mais luz novamente, porque agora a gente está em f3.5. Em geral, quem trabalha com vídeo vai preferir lentes com abertura constante. Por quê? Porque eu não vou ter variação na exposição, na quantidade de luz que está entrando no meu sensor. Então, quando eu tenho uma lente dessa aqui, uma 24-105, que inclusive eu estou preparando um review dela aqui no canal, se você está curioso de conhecer um pouco mais sobre esse kit aqui de lentes Panasonic, já aproveita e já se inscreve aí no canal que vai ter mais conteúdo sobre isso. Mas voltando, uma lente 24-105 com abertura constante, ela se torna um instrumento muito prático para você poder filmar sem ter variação de exposição. Agora, se eu estou usando a lente do kit, quando eu dou um zoom eu vou perder luz. E é claro que tudo na vida tem um preço e você vai perceber que lentes zoom com abertura fixa são mais caras do que lentes zoom com uma abertura variável. E quanto melhor for a abertura dessas lentes, mais caras elas vão ser. Por exemplo, uma lente 24-105 f4 é bem mais barata do que uma lente 24-105 f2.8, como recentemente a Canon lançou. Ou mesmo a 24-70 f2.8, porque é uma lente mais clara e bem versátil também. Caras, mas a abertura, ela não influencia só nessa questão da luminosidade. Tem vários outros fatores que também são influenciados pela abertura da lente. Talvez o mais importante aí, junto com a questão da luminosidade, é a profundidade de foco. O que significa isso? É quão profunda vai ser a área que está em foco na sua imagem. Ou falando de uma forma mais popular hoje em dia aí, é aquela questão do fundo desfocado. E aí eu já vou te dar mais uma regrinha para você ficar ligado. Quanto maior a abertura, ou seja, menor o número, mais fácil é de você conseguir desfocar o fundo. Por isso que geralmente lentes, por exemplo, para retrato, que querem valorizar mais a parte do rosto e deixar o background mais assim em segundo plano, usam aberturas maiores, ou seja, números menores. Se a gente for citar, por exemplo, uma lente bem comum para retrato, seria a 85mm f1.8. É uma lente que vai desfocar bastante o fundo e vai valorizar bem o rosto da pessoa que está sendo fotografada. Agora, geralmente, para quem está filmando ou fotografando paisagens, geralmente você vai preferir fechar um pouco mais a lente, né, aberturas menores, com números maiores, para ter mais imagem em foco, né, dentro daquela paisagem. Eu troquei de lente agora, coloquei a Lumix 24mm f1.8 e eu quero mostrar para vocês que conforme eu fecho a abertura, mais partes do meu frame vão ficando em foco. Bora ver na prática e eu vou pedir a ajuda aqui do mestre Yoda. Nesse momento aqui eu estou em f1.8, percebam que o fundo está bem desfocado e conforme eu vou fechando a lente, agora eu estou em 2.8, 6.3, 7.1, peraí que a luminosidade ficou difícil aqui, mas observem como várias partes aqui nesse trecho já estão mais em foco. Vocês estão vendo a diferença de luminosidade, porque eu não corrigi muito as luzes aqui, mas é mais para vocês terem essa ideia que conforme eu abro a lente, menos partes em foco a gente vai ter e mais fácil fica obter um fundo desfocado se essa for a sua intenção. Agora eu quero dar uma pincelada nessa questão que eu mencionei lá no começo sobre essa milimetragem, a relação disso com
com o tamanho do sensor da câmera. Isso vai fazer bastante diferença, principalmente quando a gente está falando dos 3 tipos principais, os tamanhos principais de sensores que a gente vê nas câmeras atualmente, que são o sensor full frame, que é o sensor 35mm, o sensor Super 35, também conhecido como APS-C, que é um sensor menor ainda, e o terceiro mais utilizado seria o sensor MFT, ou Micro Four Thirds, ou Micro 4/3, que é um sensor bastante usado pela Panasonic nas câmeras da série G. Para entender isso assim, de forma bem simples, imagina o seguinte: a lente está projetando uma imagem circular. Essa imagem circular, ela é projetada, por exemplo, em uma lente full frame, ela é projetada para cobrir todo o sensor. No entanto, se a gente pegar um sensor que é menor, eu estou desperdiçando um pedaço da imagem e estou concentrando a imagem em uma porção menor, que é um sensor menor, então eu pego a parte central da lente e desperdiço o restante. Isso faz a gente falar do chamado fator de crop, que é o fator de corte do sensor. Quanto que a gente está perdendo? Na maioria das câmeras APS-C, esse fator de corte é de 1.5. Isso quer dizer então que nessa lente aqui, que é uma lente APS-C, se ela está me dizendo aqui que ela é 11mm, se eu multiplicar então esse valor por 1.5, eu vou ter aqui 50% de 11 dá 5,5, a 6,5 vai ser na casa ali entre 16 e 17mm. Quer dizer que o campo de visão que eu tenho aqui, comparado a uma câmera full frame, porque essa câmera aqui é uma câmera APS-C, vai ser como se eu estivesse usando uma lente aí 17mm em um sensor full frame. Essa explicação aí de fator de corte, tamanho de sensor e tal, eu vou fazer em outro vídeo, mas eu quis deixar claro aqui, caso você por acaso caia de paraquedas e só assista esse, que você entenda que às vezes a distância focal varia justamente porque eu estou usando uma câmera de um sistema, por exemplo, full frame, em uma câmera com um sensor APF-T, então o tamanho da distância focal ali, o tamanho do quadro vai ficar diferente e é bom se ligar nisso. Provavelmente quando você assistir esse vídeo, essa parte aí sobre os sensores já vai estar num vídeo aqui, ou então se você quiser saber sobre bocais de lentes, adaptadores, qual lente serve em qual câmera, dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.